Olá, tudo bem? Quero falar com você sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é o tempo da Páscoa, Sexta-feira Santa, e o domingo de manhã, o domingo que imaginamos ensolarado. Então, imaginamos a Sexta-feira Santa, um dia de trevas, onde um dos evangelhos descreve que houve trevas, escureceu tudo, e um soldado então chegou à conclusão, realmente ele era filho de Deus, pelo movimento dos céus. Então, imaginamos um domingo ensolarado com a ressurreição. E eu tenho um texto bíblico bem interessante para compartilhar com você, que é João 19:41. Após a morte de Jesus, diz o seguinte: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Um jardim e um sepulcro. Um jardim e um sepulcro. No mesmo versículo tem a referência o local da crucificação, o local em que Jesus foi crucificado. Havia um jardim muito bonito e um sepulcro. Jardim e sepulcro. Eu quero fazer esse comparativo com você. No mesmo lugar, um sepulcro e um jardim. Isso indicando que, de certa maneira, nós muitas vezes vivemos isso. Num mesmo tempo, num mesmo local, vivemos dias difíceis e dias de bênçãos. Vivemos dias de tempestades e vivemos também dias abençoados, dias de sol, né? Um domingo ensolarado, imaginamos, né? E sexta-feira de morte, de trevas. Muitos estão vivendo dias difíceis agora. Muitos estão vivendo a perda de familiares, muitos estão vivendo a perda de amigos, muitos estão vivendo a luta com familiares para vencer a Covid. Muitos estão experimentando dias como dias de trevas, dias em que falta o sol, falta o brilho, falta aquela vida. É importante lembrarmos que a Bíblia não quer nos enganar, Deus não quer nos enganar dizendo que vamos ter só dias de sol, que vamos ter só dias abençoados. A Bíblia quer nos ensinar, através de versículos como esse, que nós, de certa maneira, precisamos aprender a viver com dias de tempestade e dias de sol, com dias escuros e dias também abençoados. Como Paulo dizia, eu aprendi a viver tanto na escassez quanto na fartura, tanto na pobreza quanto na prosperidade, tanto em prisões quanto em palácios. De certa maneira, essa mensagem de que Jesus foi levado a um local onde havia um jardim e nesse jardim um sepulcro. Eu devo falar para você da experiência que eu tive, né, de estar nesse jardim. Nesse jardim em Jerusalém, realmente é um local muito bonito, muito verde, muito próximo à cidade de Jerusalém, um pouco acima, o Monte do Gólgota, e num local, numa pedra, um sepulcro. Então, no mesmo local que está lá até hoje, para confirmar, no mesmo local havia um jardim, um local bonito, e um sepulcro, lugar de morte, lugar de vida e lugar de morte, lugar de vida e lugar de morte. O que nós podemos aprender com isso? Que precisamos superar. Alguns discípulos tiveram dificuldade de superar a Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da morte de Jesus. Alguns discípulos disseram, vou pescar, e outros disseram, vou pescar também. E todos foram pescar, sendo que Jesus havia dito para Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Então, não era mais previsto que eles voltassem à profissão de pesca, né? Mas que eles deveriam exercer como a principal função da vida
pescar homens. Mas eles ficaram desanimados com a morte de Jesus e alguns talvez pensaram, acabou tudo, agora acabou, né? Como os discípulos a caminho de Emaús que estavam indo tristes, e aí Jesus ressuscitado se aproxima deles e pergunta, por que eles estão tristes? E eles disseram, mas por acaso é só você que não sabe os últimos acontecimentos aqui? Como Jesus, a quem nós achávamos que iria nos salvar, como ele foi morto, morreu, e os discípulos estavam sem esperança, até que Jesus, então, após a refeição, desapareceu do meio deles, e eles pensaram, é Jesus. E aí um outro disse, por acaso não nos ardia o coração quando ele no caminho falava conosco? Mas enfim, eles estavam neste dilema entre a vida e a morte, entre o domingo da ressurreição e a sexta-feira da paixão da morte. E quem sabe muitos de nós estamos também nesse dilema. Estamos sofrendo com pessoas que partiram, estamos sofrendo com amigos ou familiares doentes e quem sabe também temos palavras de esperança e não sabemos ao certo como agir. O certo é que nós precisamos encarar a situação, orar pela recuperação de todos, crer, orar, jejuar, e as perdas que aconteceram, infelizmente, não voltam mais. E agora é tempo de pensar no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. Pensar em dias melhores, pensar em tempos melhores e para aqueles que vão sentir saudade dos seus entes queridos, pensar que um dia todos estaremos juntos nesse paraíso, nesse local onde Jesus disse para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No mesmo local havia um jardim e havia um sepulcro. A nossa vida é assim. Muitas vezes no mesmo dia experimentamos tristezas e experimentamos alegrias. Às vezes no mesmo tempo recebemos palavras que são informações de bênçãos e palavras que são informações de problemas. E precisamos superar. É um mito imaginar que só temos tristeza ou só temos alegria. Algumas pessoas querem acreditar assim. As pessoas pessimistas que querem, de certa maneira, dizer que a vida delas é muito mais triste do que de todas as outras pessoas e só com elas acontecem esses problemas, só elas é que são tão infelizes, só elas é que têm tantos problemas e elas querem capitalizar os problemas só para elas, não querem deixar problemas nenhum para os outros, só elas têm todos os problemas do mundo. Então há pessoas que acham que toda a tristeza do mundo está só sobre elas. E muitas vezes ela não se liga que ela tem tantos motivos também para se alegrar. O amanhecer de cada dia, o sol que vem sobre ela, uma família que ela tem, ainda que talvez tenha perdido alguém, o fôlego de vida. Alguns são jovens, a juventude, alguns viveram dias muito bons com filhos. Então, há muitos motivos também para se alegrar. E por outro lado, aquele que quer dizer que é só alegria também é um mito. Nós temos alegrias e temos tristezas, precisamos trabalhar isso. No mesmo local havia um jardim, mas também havia um sepulcro. Então, a mensagem da Páscoa é também uma mensagem de superação nesse sentido. Precisamos deixar a sexta-feira de morte para trás, a sexta-feira de trevas para trás, a sexta-feira em que o sol se fechou para trás, e ir em direção ao domingo de manhã, o domingo da ressurreição, o domingo da vida. A palavra Páscoa no hebraico é Pessah e significa passagem. Como muitos estão dizendo, eu também digo, vai passar. Páscoa também é uma mensagem de que tudo isso, dias ruins, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte, a sexta-feira da crucificação, a sexta-feira do sofrimento, vai passar e vai chegar um domingo de manhã abençoado, iluminado, o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, o domingo da celebração da vida, o domingo dos presentes, o domingo de celebrar em família, o domingo de nós
nos abraçarmos também em família, e daqui a algum tempo podemos abraçar a todos. Queridos, que seja sim a tua vida um tempo de superação e que o jardim se sobreponha ao sepulcro. No mesmo lugar havia um jardim e havia um sepulcro. Na nossa vida há tristezas e há alegrias. Há coisas bonitas e coisas não tão bonitas. A mensagem é: a sexta-feira da morte não venceu o domingo da Páscoa. O domingo da ressurreição venceu a morte. No mesmo lugar havia um jardim e um sepulcro. O jardim deve prevalecer, porque naquele mesmo local, naquele mesmo lugar, onde há o jardim e o sepulcro, na porta está escrito: ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou. O jardim deve vencer o sepulcro. O domingo de manhã deve vencer a sexta-feira da morte. As coisas boas da vida devem ser mais valorizadas do que as tristes e ruins. Vamos olhar dessa maneira. Pessar, Páscoa, vai passar esta sexta-feira de morte que já dura para nós mais de um ano por conta da pandemia. Mas vai passar, em nome de Jesus. E vamos focar no jardim. E vamos focar no domingo da ressurreição. Amém? Vamos orar. Deus, eu oro para que cada vida, cada um de nós, todos possamos entender que o tempo do Senhor na nossa vida é um tempo de ressurreição, é um tempo em que o jardim prevalece ao sepulcro, é um tempo em que a luz prevalece às trevas, é um tempo em que a vida prevalece à morte, é um tempo em que o domingo vence a sexta-feira, no sentido de vida vencendo a morte. Eu oro por aqueles que estão sofrendo, que estão com o coração dilacerado pela perda de familiares. Eu oro pelo conforto do Senhor através de palavras como essa. Eu oro pelo conforto do Espírito Santo na vida deles, no coração deles. Aqueles que estão lutando para vencer essa pandemia, esse Covid, esse vírus, que vençam em nome de Jesus. Receba a força do Senhor para vencer em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Shalom, querido.